Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar.
bem baixinho, por favor. A igreja está pegando fogo, o Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Quantas batalhas eu tive que vencer para estar em cima do público? Quantas pedras eu tive que tirar do meu caminho para não estar aqui louvando, ministrando a louvor ao Senhor? Em nome de Jesus, quantas batalhas tivemos que travar, quantas lutas, quantas guerras passamos por esses dias, mas Deus nos dá suporte. Deus está presente em nossas vidas para que podemos levantar todos os dias, temos saúde, temos o ar para respirar e vamos vencer cada luta, cada batalha, cada guerra. Não desista, porque Deus é comigo, é contigo, é com todos. Ele está presente na casa, na vida de todos vocês, e eu tenho certeza que por mais guerras que você tem, coloque Deus na frente, do lado, atrás, em cima, embaixo, que você vai vencer. Pisa cada degrau de uma vez, que Deus irá te levantar para cima e te levar na glória de Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. É um prazer ter você aqui com a gente conectado. Já deixe o seu like e compartilhe este culto online. E você pode fazer dízimos e oferta com maior segurança através da nossa conta bancária e também do nosso Pix. Não deixe de ofertar e dizimar. Deus abençoe, tenha um ótimo culto. Olá, queridos. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, amigos que estão nos acompanhando. É bom estar com você, é um privilégio podermos ministrar a palavra de Deus e também sermos ministrados por ela. Quero convidar você aí na sua casa ou em qualquer lugar que você esteja a parar o que você está fazendo agora e vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Quero convidar você a curvar sua face. Vamos orar ao Pai agora. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Obrigado, Deus, pela alegria, pelo privilégio e a responsabilidade de estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez, Pai, que o Senhor possa, através da sua graça, Senhor, da sua sabedoria, nos direcionar, Deus. Que a tua palavra, Senhor, ela possa entrar, ó Deus, nos corações, Pai, que estão ouvindo. Pai, que o Senhor possa tocar, ó Deus, daqueles que precisam, aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando, aqueles que irão, ó Pai, assistir esse vídeo, esse culto, Senhor Deus, depois, Senhor, através das redes sociais, Pai. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor toque no coração, que o Senhor ministre, que o Senhor traga, Senhor Deus, aquilo que ele está buscando, aquilo que ele precisa ou ela precisa, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que a Tua palavra, Senhor Deus, ela gere, Senhor, que ela produza, Pai, mudança, que ela gere, Senhor Deus, aquilo que ela precisa fazer nas vidas, nas famílias, em cada coração agora, Pai. Em nome para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você pode, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Quero ler com você o que está lá
Êxodo capítulo 14 e o verso 15. Êxodo 14 e o verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Somente até aqui. Queridos, aqui nós sabemos, você que conhece a história, aqui Moisés estava com o povo de Israel, eles estavam saindo do Egito, e a situação que eles se encontravam era uma situação muito difícil. O momento que eles estavam vivendo, eles estavam fugindo do exército de Faraó. E quando Deus fala com Moisés aqui, é uma situação em que eles estavam como se diz, num beco sem saída, vamos dizer assim, um momento de desespero. Israel partiu do Egito rumo à tão sonhada liberdade. No entanto, quando ele chega, no meio dessa caminhada, surge o inesperado, surge à frente o Mar Vermelho, e eles estão ali, não tem para onde ir, eles não têm o que fazer, e atrás Faraó com seu exército pronto para matá-los. O que fazer? E nós, queridos, o que nós fazemos quando a situação parece sem saída? Quando nós estamos numa situação da vida em que não conseguimos achar uma solução, em que não conseguimos saber que rumo seguir, o que temos feito? Nesse momento eu quero compartilhar com você sobre isso. Essa situação em que Moisés se encontrava, ele busca a Deus, ele fala com Deus, ele começa a orar, eles começam a clamar ao Senhor. Então, vem aquilo que nós acabamos de ler no texto, vem a resposta de Deus a Moisés. Moisés, o Senhor diz assim: Moisés, diga ao povo de Israel que marchem. A princípio, o povo reagiu de uma forma totalmente incorreta. O que o povo fez? Nós podemos ver, se você puder ler depois com o tempo, Êxodo 4, Êxodo 14, do verso 9 ao 12, fala sobre isso. Lá diz que eles usaram uma linguagem inadequada, com ataques a Moisés. Nossas palavras, elas têm poder, e o que nós proferimos, elas são sementes, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui o povo culpava as pessoas por seus problemas, por tudo aquilo que acontecia. Eles não conseguiam olhar para Deus, para uma solução. E isso geralmente, queridos, é um hábito do ser humano normal, do ser humano que não foi transformado pela palavra de Deus. Reclamar, culpar os outros, transferir a culpa para alguma pessoa, para alguma situação, para outras, para alguém. E aqui, quando isso acontece, foi o momento em que Moisés, ele decidiu orar, ele decidiu falar com Deus. E então Deus dá a ordem a Moisés: Moisés, por que você está falando? Moisés, por que você está orando? É tempo de marchar, é tempo de seguir. E nós vemos no texto o seguinte ali, que acontece quando Moisés ele fala para o povo marchar, quando ele dá a ordem que Deus determina para ele, e eles decidem marchar, decidem prosseguir, então o mar se abre, e todo o exército de Faraó que vem atrás, eles caem, eles morrem todos afogados, seus inimigos são mortos, são destruídos. E quando Moisés toma essa iniciativa, quando ele decide avançar, é assim que nós devemos nos posicionarmos, queridos, em muitas situações, decidirmos. E aqui eu quero dar o tema da minha mensagem para você, que é, se você estiver anotando, grave bem isso é muito importante. Decisões mudam histórias, decisões mudam o nosso futuro. O nosso futuro depende das decisões que nós tomamos hoje, depende de que maneira nós nos portaremos, nós escolhemos, nós decidimos aquilo que está diante de nós hoje. Vai depender como vai ser o nosso futuro.
como vai ser a nossa história, aquilo que vai mudar a nossa história. E eu quero falar um pouquinho isso com você, porque tem situações da vida que nós precisamos somente orar e buscar pelo milagre de Deus, que nós não podemos fazer nada. E Deus vai operar milagres, e Deus faz aquilo que está segundo a vontade dEle. Mas, queridos, na maioria das vezes, na maioria das situações que nós nos deparamos, que nós já falamos com Deus, que nós já buscamos uma direção, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos decidir o que fazer. Não podemos ficar olhando ou esperando a coisa acontecer. Não podemos. Há situações da vida que nós precisamos ter essa atitude e decidir o que fazer. Queridos, nós não podemos ser pessoas indecisas, pessoas que não sabem o que quer, pessoas que não sabem o que fazer da vida. Nós precisamos buscar sim uma direção de Deus, buscar sim conselhos de pessoas sábias, mas as coisas só vão mudar a partir do momento que nós decidimos, que nós nos posicionamos, que nós tomamos essa atitude, essa iniciativa e decidimos fazer algo diferente para a situação mudar. Nós podemos decidir e definir muitas coisas. Não seja uma pessoa indecisa, querido. Entendeu? Não seja uma pessoa que não sabe o que quer. Antes de decidir, claro que nós devemos avaliar as coisas, nós devemos estudar, nós devemos planejar, nós devemos pesquisar, nós devemos pensar muito bem, mas o que não pode acontecer, nós devemos orar também, principalmente buscar a Deus, mas o que não pode acontecer, querido, é a gente ficar intacto, paralisado, vendo as coisas acontecendo, vendo as coisas caindo ao seu redor, vendo muita coisa acontecendo e você não tomar uma atitude, você não fazer nada. Isso não pode. Olha só o que diz em Provérbios 16, capítulo 1 ao 4, eu quero ler o que está escrito lá. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Pode você pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as intenções. Peça a Deus que o abençoe os seus planos, e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Só até aqui. O que eu quero falar contigo, dentro desse texto de Provérbios, é que quando nós decidirmos primeiro colocar os nossos projetos, os nossos planos diante do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele nos dá uma direção, que Ele nos dá, Ele abençoa os nossos planos e eles darão certo. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos buscando aquilo que Ele tem para nós. Nós estamos com o nosso coração, com a nossa mente aberta para entender quais são os projetos de Deus. Nós começamos a ter direção e essas direções nós precisamos decidir se nós vamos fazer, se nós vamos obedecer, se nós vamos avançar ou se nós vamos continuar da forma que nós estamos caminhando. E eu quero convidar você a tomar uma decisão ainda hoje. Se você tem tido uma vida tão difícil, tantas coisas acontecendo, e você vê as coisas acontecendo e você não tem feito nada ou não sabe o que fazer, eu oro para que nessa noite, para que nesse momento você possa ter essa atitude de fé, ter essa decisão. A partir do momento que você deseja decidir, você já está decidindo. E por isso que eu digo, queridos, que depende de você, depende da sua resposta em aquilo que Deus está te dando de oportunidade na vida. Nós temos as nossas oportunidades. Todos os dias nós precisamos tomar milhares de decisões. Desde o momento que você levanta, você decide que roupa você vai vestir, você decide que caminho você vai percorrer,
o que você vai fazer, qual vai ser a forma de dar certo aquilo que você tem planejado durante o seu dia, no seu trabalho. São decisões, por isso nós precisamos pensar, por isso nós precisamos orar, buscar a Deus e decidir da forma correta. Decida ser um cristão fiel a Deus, decida ser um servo melhor. Sabe, queridos, eu vejo muitas vezes pastores se escabelando diante de um púlpito de uma igreja, os pastores se esforçando, dando o seu melhor, dando o máximo de si, porque eles querem ver o melhor para o seu rebanho, para a sua igreja, para as suas ovelhas queridas, e muitas vezes não vê uma atitude de decisão, porque não depende de um pastor, porque não depende dos outros. A nossa vida, uma boa parte dela não vai depender dos outros, querido, vai depender daquilo que nós decidimos quando nós enfrentamos as situações, da maneira que nós nos portamos diante delas, quando nós enxergamos aquilo que está à nossa frente, qual é a sua decisão? Por isso eu te digo, decida, meu querido, ser um cristão melhor, decida ser alguém que seja um servo melhor diante de Deus. A vida tem coisas que na vida só vão acontecer quando você vai decidir mudar. Nada vem do céu. A mudança ela não vem assim de repente do céu e muda e as coisas vão mudar de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Tudo é consequências de nossas decisões, de nossas escolhas. Decidir fazer a diferença, decidir fazer de uma forma diferente. Decida hoje abrir o seu coração para o agir de Deus. Decida, meu querido. Jovens, decidam estudar enquanto vocês podem. Não faça porque os outros dizem, porque os pais pedem, pegam no pé. Não, decida. Seja você mesmo a sua automotivação de querer fazer. Decida ser alguém que olhe para frente, que pense no seu futuro, mas que haja de maneira diferente hoje, sabendo que isso vai fazer diferença, que pode mudar a sua história, que pode mudar o seu destino, que pode mudar tudo à sua volta. São decisões. Decida fazer por vontade própria. Mesmo que você não goste, mesmo que você talvez não se sinta, aquilo não tem prazer para você. Queridos, eu não gostava de estudar quando criança, não gostava. E isso afetou tanto na minha vida, porque após a vida adulta eu entendi que eu precisava estudar. E desde criança eu já gostava muito de trabalhar. Desde muito cedo, desde os 12 anos, eu comecei a trabalhar. E gostava muito. E eu falava isso, não quero estudar. Não quero, para que isso? Se eu consigo trabalhar, eu quero dar o melhor de mim, mas num trabalho bom, porque eu não queria estudar, porque eu tinha decidido. Mas quando eu entendi que isso faz a diferença, após adulto, eu decidi estudar, decidi continuar, decidi fazer cursos, decidi fazer uma graduação, porque eu sabia onde eu queria chegar e sabia que somente se eu tomasse uma decisão, se eu me esforçasse, se eu desse o melhor de mim, eu ia conseguir chegar no meu objetivo. É assim que funciona. E quando você decide, querido, as coisas ficam mais fáceis, porque a decisão, quando você toma uma decisão, você está tendo essa motivação, porque você tem um foco, você tem um objetivo, você sabe aonde você quer chegar e por isso ninguém te segura. Por isso que eu digo, você precisa ser uma pessoa de decisões próprias. Não viva por aquilo que os outros dizem, por aquilo que os outros pensam. Tenha decisões, decida você mesmo. Não pense como não faça simplesmente porque os outros fazem, porque agem daquela forma. Busque você aquilo que você quer para a sua vida de melhor. Busque em Deus. Se for buscar conselhos, busque conselho de pessoas sábias, pessoas que têm algo a oferecer, que são referências. Querido, decida, mude, seja uma pessoa diferente. Não continue fazendo as mesmas coisas se você deseja ter resultados diferentes.
não continue. Maridos, decidam ser melhores maridos para suas esposas. Decida amar a sua esposa e cuidar bem dela. Decida ouvi-la, mesmo quando você está cansado, muitas vezes. Se esforce, seja educado, dê atenção, seja carinhoso, seja gentil. Sei que isso não é fácil, muitas vezes, mas decida. Não haja por impulso. Respeite a opinião dela, amando como Cristo amou a igreja. Queridos, e tudo começa a mudar. Não fique esperando os outros fazerem primeiro. Decida você fazer e decida ser melhor. E você vai ver que as coisas vão ser melhores para você em tudo que você fizer. Por isso, você precisa tomar uma decisão. Hoje, em todo tempo, nós precisamos tomar decisões que podem mudar nossas vidas. Mulheres, decidam ser submissas, decidam respeitar vossos maridos, sejam sábias. Provérbios 14, verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Seja sábia. Muitas vezes não responda a seu marido quando ele chega nervoso ou está um pouco estressado devido a algumas situações. Seja sábia. Decida ser sábia. São decisões. Decida tratar bem, ser gentil, amável. Queridos, quando nós entendemos essas coisas, nós conseguimos viver melhor com nossa família, com nossos colegas de trabalho. O ambiente, ele muda. As coisas mudam quando nós decidimos. Quando nós decidimos não responder de uma maneira à mesma altura no nosso trabalho, os nossos colegas de trabalho. Isso nós estaremos evitando situações ruins. Por isso que eu digo que decisões mudam situações. Antigamente tinha um programa, talvez você lembre, tinha um programa na TV. Não quero aqui fazer propaganda, apesar que isso já é de muitos anos atrás. Você pode, talvez os mais acima de 40 anos vão lembrar disso. Tinha um programa que dizia assim: você escolhe o final, você decide o seu final. Tinha um programa que você decidia, aí tinha lá duas opções, as pessoas votavam e aqui a maioria dos votos decidiam, ou acontecia tal coisa, ou um fulano, um exemplo, às vezes o fulano lá ia embora, ou ficava com a esposa, enfim, cada coisa doida que acontecia, mas o que eu quero dizer para você aqui, que é interessante, que as pessoas decidiam o fim da história. Decidiam o que elas queriam, como que terminasse aquele capítulo, aquele programa. Muitas vezes nós assistimos filme e queremos que termine de uma forma e termina de outra. Nós não conseguimos decidir como vai ser o final. A nossa vida não é diferente, a nossa vida é assim. Nós não podemos decidir qual vai ser o final. Se você quer decidir como vai ser o final, você precisa decidir como você vai agir hoje. Os meios determinam os fins. A forma que você age hoje, a forma que você se porta hoje, tua postura, tua decisão hoje pode mudar o seu futuro. Decisões mudam destinos. Decisões mudam histórias. E eu quero ler com você o que está escrito lá em Josué, capítulo 24, a partir do verso 15. Diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. O povo respondeu: nunca poderíamos pensar em abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o Senhor, nosso Deus,
quem tirou a nós e aos nossos pais da escravidão da terra do Egito, e vimos as grandes coisas que ele fez. Ele nos guardou pelos caminhos por onde andamos e no meio dos países por onde passamos. Conforme íamos avançando, o Senhor ia expulsando todos aqueles povos e até os amorreus que moravam nessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois é Ele o nosso Deus. Decida, querido, servir a Deus. Decida. Isso vai fazer a diferença na sua vida, mas decida servir a Deus com alegria. Decida servir a Deus e não a religião. Decida servir a Deus com todo o seu coração. Decida servir a Deus e a mais ninguém, porque só existe um Deus verdadeiro e é o Senhor. Como Josué decidiu, ele disse: eu e a minha casa decidimos, nós serviremos ao Senhor. Não importa se alguém da minha família não quer servir. É claro que o desejo de todos é que todos aqueles que nós amamos, que nós conhecemos, que sirvam a Deus. Como Josué também falou aqui ao povo: se vocês não quiserem servir a Deus, eu quero. Eu e a minha casa é a minha decisão. Então, se vocês não quiserem, isso não vai influir na minha decisão. Eu decido, não sou influenciado por aquilo que os outros pensam. Eu decido servir a Deus. E concluindo, queridos, lá em Êxodo 14:15, que nós lemos no início dessa mensagem, que disse assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E o verso 16: e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Aleluia, que texto tremendo. Decida e Deus vai agir por você. Decida hoje e Deus vai abrir as portas na sua vida. Decida e o milagre de Deus vai acontecer. E aquilo que é o impossível, Deus vai fazer na sua vida. Creia, mas decida. Creia, mas faça. Mas dê um passo. Marche. Diga ao povo que marche. Decida avançar. Decida seguir em frente. Decida continuar. Mesmo quando tudo parece contrário, decida. Decida. Não se deixe levar por influências de quem não sabe o que quer da vida. Sabe, é tão fácil às vezes as pessoas falarem, dar opiniões, opinarem sobre tantos assuntos no dia a dia, mas como ela tá? Ela sabe o que quer da vida? Queridos, decida você, não deixe os outros decidir por você. Decida você, saiba você o que você quer da sua vida. Tome a decisão hoje de, em primeiro lugar, servir ao Senhor, dedicar a sua vida totalmente a Ele, com alegria. Nós vivemos dias em que nós sempre precisamos buscar a Deus, mas mais do que nunca precisamos buscar a Deus com integridade, com fidelidade. Decida ser fiel a Deus, decida ser um servo fiel. Esse é aquele que o Senhor se alegra. Decida, querido, decida permanecer. Não importa se os outros não querem permanecer, decida permanecer, decida acreditar. Vai depender da sua decisão. Você tem uma promessa de Deus, você tem uma palavra de Deus, então não importa mais nada. Decida e ponto final. E ponto final. Decida, querido. Deus tem promessas para a sua vida. Se Deus te deu um dia maravilhoso, cada vez que você levantar da sua cama, que você abrir os seus olhos, cada manhã, você tem uma oportunidade de decidir. Mas a primeira coisa que você pode fazer é você olhar e você perceber que você está vivo, que você tem uma oportunidade de viver aquele dia. E vai depender da forma como você vai se portar diante dessa grande oportunidade que Deus está te dando. Esse novo dia, você pode fazer dele um dia diferente. Depende de suas decisões. Por isso, escolha hoje. Por isso, escolha
Decida decidir. Decida decidir e decida de maneira sábia, com a graça de Deus na sua vida. Um abraço, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, nesse final de domingo, e que Deus te dê uma semana de paz abençoada, que você possa tomar decisões corretas, que você não seja uma pessoa indecisa diante das situações da vida, que você possa aprender a decidir, Eu quero orar por você e nós estaremos encerrando este culto, mas antes eu quero que você possa receber essa oração e decidir romper, e decidir avançar, e decidir viver o melhor de Deus na terra. Sabe, queridos, se Deus está te dando uma oportunidade numa nova manhã, num novo dia, é porque Ele tem um projeto lindo para a sua vida. Abrace isso, entenda isso. E quando Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Ele tem uma palavra. Se você não tem uma palavra de Deus, ouça Deus, Ele tem uma palavra para você. E decida obedecer, decida crer, decida viver com alegria todos os seus dias na terra. Pai, eu quero orar por esse meu irmão, essa minha irmã que está aqui agora ouvindo. Eu creio que o Senhor tem falado ao coração, Pai amado, desses irmãos. Em nome de Jesus, eu oro para que ele possa ter essa atitude de decisão, que ele possa decidir ser uma pessoa decidida, em nome para a glória de Jesus. Amém. Querido, fique em paz, que o Senhor te acompanhe, que te guarde e que te ajude a tomarem as melhores decisões possíveis. Um abraço, fique na paz, Deus te abençoe.